Saímos! Boa noite! Instagram cortou a minha conexão, porque eu estava ouvindo uma música. Bom, então, conforme eu estava falando, né, hoje nós vamos ter esse assunto que é sobre a saúde intestinal de mulheres 40 a mais, todas essas mudanças que após os 40 anos nós estamos sofrendo, e não só na parte física, na parte estética, mas as mudanças dentro do intestino. Muitas mulheres também não sabem dessa informação e chegam com muitas queixas também no consultório. Então, eu convidei essa colega, doutora Paula Tofani, que é nutricionista, para fazer esse bate-papo comigo, trazer muita informação também para as mulheres que estão quase na menopausa, que já passaram dos 40 anos e entenderem que muitos dos sintomas tá tudo relacionado. Mudança de humor, intestino, às vezes tem estufamento, distensão abdominal, infecções de recorrência. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tá? Agora eu vou chamar a Paula para entrar aqui conosco. Oi, boa noite, tudo Oi, bom? Paula! Boa Oi, tá me ouvindo noite. bem? Tô, tá ótimo. Boa noite, Legal. Andréa. Olha aí, Boa nosso noite, colega veio nos gente. prestigiar. Pô, bacana. Paula, primeiramente, muito obrigada por ter aceito esse convite de vir aqui enriquecer o Reprograme-se, falar para tantas mulheres. Hoje nós temos aqui 5.000 mulheres que estão em busca de entender coisas que o climatério e a menopausa causam, né? E o intestino hoje, que é o nosso foco de falar, eu vejo que muitas vezes é pouco explorado, né? Porque a gente fala tanto sobre outras coisas, sobre fazer exercício, sobre bater a proteína, fazer atividade física, né? E eu acho que o intestino é muito rico. Eu sei que tu também gostas dessa área, né? Então, Gosto. Paulo, quero que tu te apresente para todo mundo te conhecer, tá? E desde já, muito obrigada por estar aqui. Gente, é um prazer participar dessa live. Adoro a Thaís, conheci ela na pós e já me identifiquei muito. A gente pensa bastante parecido. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha formação. Depois de me formar em nutrição, eu fiz nutrição esportiva, mas o que realmente abriu o meu horizonte para saúde mesmo foi ter feito a pós em ortomolecular e nutracêutica clínica. E aí o enfoque passou a ser da onde vem, né? Onde começou? Qual é a causa disso tudo? Qual é a causa desse sintoma? O olhar integral para o paciente, né? Trabalhar em equipe. Então, isso tem sido o carro-chefe, né? Claro que agora, né, com essa questão da reprogramação epigenética, a gente tem mais essa mãozinha, né? Que até antigamente se falava que a genética mandava em tudo, era sentença. Depois de um tempo, a gente descobriu que era a genética mais os hábitos, né? Mais a epigenética, o nosso ambiente. E agora a gente tem os três, a genética, os hábitos e a microbiota influenciando aí no nosso GPS, né? Se vamos aí seguir o caminho da saúde ou o caminho da doença. Então é isso que a gente quer falar um pouquinho hoje sobre da onde partem os problemas, né? Da onde partem os sintomas. É um prazer estar aqui. Paula, então, obrigada. Hoje nós vamos falar um pouco, então, sobre como que o intestino afeta o humor dessas mulheres. Acho que isso é uma parte muito importante, né? Até a questão energética, a questão de que nós vemos também muitas mulheres no consultório com deficiências vitamínicas e deficiências de vitaminas a gente sabe, né, que não é só a ingestão, mas o que que tem lá no ambiente do intestino? Será que está absorvendo corretamente, né? Infecções de recorrência. Então, sobre tudo isso nós vamos falar hoje. Então, vou começar. Paula, quero iniciar te fazendo uma pergunta que anotei algumas para a gente começar esse bate-papo, tá? Então, eu queria que primeiro tu explicasse de forma simples para as mulheres que estão aqui entenderem o que que é esse eixo intestino-cérebro, que tanto a gente fala, né? Qual é a ligação do... Mas como que o intestino está lá na parte de baixo e vai ter ligação no cérebro? O que que ele faz realmente? Gente, na verdade, tudo começa no intestino. Então, a nossa produção de neurotransmissores, grande parte, ocorre no nosso intestino.
Então, o intestino e o cérebro, eles estão conectados através de um nervo chamado nervo vago. Esse nervo vago, ele tem que ser competente para fazer uma boa conexão, para que o sinal dos neurotransmissores, então o neurotransmissor do prazer, neurotransmissor da compensação, do relaxamento, para que seja bem sinalizado no nosso cérebro. Eles conversam o tempo todo, tá? E aí a gente fala, quando a Thais falou sobre o trato gastrointestinal, o intestino, a gente pensa desde a mastigação. Muitas vezes o problema começa um pouquinho antes do intestino, né? E aí, lá no nosso cérebro, a gente vai ter os receptores desses neurotransmissores que a gente produz no intestino. Então, se a gente está com o intestino inflamado, com o intestino irritado, com a mucosa não totalmente saudável, esses neurotransmissores, além de ter uma produção defasada, eles também não vão ser entregues aí nos receptores lá no nosso cérebro. A gente vai começar a ter essas oscilações de humor tão frequentes, né? Ansiedade, produtividade também, imunidade, tudo começa lá. E aí eu escuto muito aqui das mulheres, né? Nossa, eu tô ficando deprimida, eu tô irritada. E a gente fala muito que a causa disso são a queda dos estrogênios. E tem uma parte bem importante intestinal que é relacionada a esse metabolismo de estrogênios. Para quem não sabe, tem um nome de um grupo de bactérias lá que ressintetiza, né, esse estrogênio e manda para a corrente sanguínea de novo. É como se fizesse uma ressíntese e produzisse de novo. Só que a mulher que está perdendo hormônios, ela modifica todo esse ambiente de bactérias. Né, Paulo? Quais o que além, né? Então, assim, tem uma parte, o hormônio cai, muda a microbiota, o hormônio cai, vira meio que uma via de mão dupla nessa produção hormonal. E o que mais, Paulo, que tu reparas assim que as mulheres têm queixas, mulheres de 40 anos ou mais no teu consultório? Eu acho que uma questão de desconexão com ela mesma, sabe? Não se enxergar mais. Então, a qualidade do sono cai muito. E isso também tem uma relação com o intestino e com os hormônios. A própria libido cai muito. E a questão de memória, de cognição, então aquela névoa mental, além dessa questão de humor, depressão, muitas vezes, já peguei casos da paciente chega depressiva, não dormir bem, isso é uma coisa meio que repentina para ela, né? Ela não conseguiu enxergar sinais. Para ela começou tudo de uma vez, né? Veio um boom. E ela fala: "Ah, não me sinto mais eu mesma, parece que eu não sou eu", né? Então, essa questão de intestino influenciando em hormônios, que a gente pode puxar um pouquinho para Uhum. fígado também, né? Porque se a gente não tem o intestino com uma diversidade legal, com uma microbiota diversificada, né? E algum micro-organismo começa a crescer mais, gerando uma desbiose, e aí as toxinas começam a entrar na nossa corrente sanguínea, a gente acaba tendo uma sobrecarga hepática, a gente acaba tendo uma sobrecarga adrenal, né? Com isso também, com a sobrecarga adrenal, a gente começa a ter um desequilíbrio na produção de cortisol, que é um hormônio que vai deixar a gente, quando em desequilíbrio, né, sempre naquela sensação de luta e fuga, né? Então, o cortisol demasiadamente sendo produzido pela adrenal, ali descompensada, ele vai impactar também nos hormônios tiroidianos. E os hormônios tiroidianos, a gente sabe que dizem muito a respeito de humor, de produtividade também, de disposição, de sono. Então, essa conversão de T4 em T3 ativo, ela acaba ficando deficiente também com todo esse ambiente modificado. Então, além da progesterona alterar o sono, que cai, né? De ter essa questão do estroboloma alterado, ainda tem a questão da adrenal, do cortisol impactando nos hormônios tiroidianos também. E aí é interessante a gente falar que o hipotiroidismo e a desbiose, que é o desequilíbrio dessa microbiota, eles também se retroalimentam. Se a gente tem um hipotiroidismo, a gente tem uma motilidade intestinal reduzida. Pode falar. Eu, É, esse foi o meu caso. foi seu caso? Foi. Então, a paciente às vezes relata, estou muito constipada, etc. Aí a gente tem as bactérias que acabam fermentando mais e crescendo mais naquele ambiente, gerando a desbiose, a inflamação.
E aí, isso se retroalimenta com essa questão da alteração adrenal que vai impactar na tireoide. Então, o hipotireoidismo, a desbiose, um supercrescimento bacteriano, eles vão se retroalimentando, né, tá? Paula, brilhante, brilhante. Quantas mulheres já chegam com alteração de cortisol, alteração de tireoide, e aí vão lá e tudo bem tratar, né, com o medicamento, mas a gente sempre pergunta de onde está vindo essa alteração. Às vezes as mulheres não têm histórico familiar de ter problema de tireoide, não tem histórico familiar de nada, que é o meu caso. E de repente tudo começa a bagunçar. É o E de aí a gente vai, repente, né? de repente começou a bagunçar, né? Então, até meu próprio relato, eu sou essa paciente que a Paula acabou de relatar. Sofri todos esses problemas por conta do meu intestino. Só que precisou alguém de fora me falar isso. Olha aí, ó. É interessante. É muito interessante quando a gente começa a ver como tudo se conecta, né? Que são sistemas separados, mas eles têm conexões entre si, né? E aí a gente começa a conectar sintoma, exame, né? Além disso, quando a gente tem uma desbiose, um supercrescimento bacteriano e a nossa mucosa vai sendo afetada, nossa imunidade vai sendo afetada, né? Então, só puxando o gancho aí para tireoide também, com a imunidade afetada, a falta de vitaminas como, e minerais como selênio, ferro, vitamina D, zinco, vitamina a gente já vai ter uma menor produção hormonal tiroidiana. E se o sistema imune for afetado, ali abaixo da barreira intestinal, a gente tem o risco de ter doença autoimune, por exemplo, Hashimoto. Então, a mulher ela vai ficando vulnerável. Uma mulher com Hashimoto tem mais alteração de humor e vira um ciclo. Perfeito, Paulo. E uma coisa que eu sempre gosto de explicar, né, nas consultas, que às vezes as pessoas não têm ideia de como que é o nosso intestino, como que são as células lá, né? Aí eu digo que o nosso intestino ele é igual um filtro. Ele é filtro, ele filtra, ele não é totalmente selado e ele também não é totalmente aberto, né? Ele é para ter uma permeabilidade ali controlada, né? Ele é para filtrar nutrientes, né? Tudo que vem da alimentação, não deixar passar toxinas. Só que no momento que, por exemplo, vamos pegar uma mulher 40 a mais que tem doenças autoimunes, que hoje doença autoimune também pelos próximos anos com certeza serão doenças que nós vamos ter que tratar cada vez mais, né? Em função de N mil coisas. Estresse, contaminantes, somos uma geração muito contaminada, né? De toxinas, metal pesado, Probióticos, pesticidas. xenobiótico, tudo coisas que mexem com o nosso sistema endócrino também. Então, uma mulher que tem doença autoimune, ela provavelmente em algum momento no gatilho dessa doença, ela teve o seu intestino literalmente essa permeabilidade que era para ser controlada, ela passa a ser descontrolada e aí deixa entrar qualquer coisa, igual um portão aberto. Então ali vai entrar muita toxina, vai entrar parte de bactéria, vai entrar coisas que o sistema imunológico detecta e liga. Liga o sistema imunológico, literalmente é isso. Então, o cuidado intestinal, mulher 40 a mais com doença autoimune, é mais severo ainda esse cuidado, né? É redobrado. Isso. Então, Sim. excelente. Outra coisa interessante, tá? Eu acho que quando a gente tem essa queda de estrogênio, né? Seja na perimenopausa ou pós-menopausa mesmo, no climatério, a gente tem uma predisposição a elevar a gordura visceral, né? Essa gordura abdominal. E toxina, eu brinco que toxina é uma gordura e gordura é uma toxina, né? Elas têm uma baita afinidade, né? E aí as toxinas vão se depositando cada vez mais, e aí a gente vai tendo uma sobrecarga hepática, que aí dificulta ainda mais a biodisponibilidade hormonal, Uhum. né? Porque o fígado ele não vai conseguir metabolizar como ele metabolizaria, né? E aí, aumentando essas toxinas, a gente tem um aumento da gordura, a mulher começa a ganhar peso, começa a ficar irritada, entra na resistência insulínica. E essa barreira que foi rompida no intestino aí pelo leaky gut, as mesmas toxinas, elas podem romper a barreira hematoencefálica, porque o nosso cérebro é cheio de gordura, né? Então, elas amam, né? Afinidade total.
Então, muita gente fala, né, da questão de cognição, e às vezes não é só neurotransmissor, às vezes é neuroinflamação também, né? Então, aquela paciente chega e fala: será que eu tô com TDAH? Junta tudo agora, não durmo, etc. A hora que você vai ver, ela tá com brain fog, com uma neuroinflamação gigantesca, né? Tem que fazer uma limpeza total ali. Uhum. Essa névoa mental que elas falam tanto, né? E a maioria chega com problema intestinal. E acho que é bem válido aqui falar também que as mulheres que têm uma progesterona muito baixa, que já estão nessa fase de perder progesterona, o endométrio ele começa a ficar muito fininho, né? E esse contato né, essa proximidade do intestino, por exemplo, com a bexiga, ele começa a fazer com que as mulheres tenham mais infecções de recorrência, por esse afinamento do endométrio em função da queda de progesterona. Então, isso também é outra questão que vejo muito no consultório mulheres. Ai, trata, passa pomada, passa. Na realidade, as causas são outras, né? E aí, vamos. Também acho que vamos pegar o gancho das candidias de repetição. Mulher vai lá, passa pomada, toma comprimido, usa 10 dias de pomada e daqui a pouco vira e mexe, infecção de novo. Paula, Recorrente, onde está o né? problema? Onde está o Tá no problema? intestino, gente. Supercrescimento bacteriano, supercrescimento fúngico. Se não tratar o intestino, se não matar quem está crescendo a mais, né? Não reequilibrar essa microbiota aí e tirar essas toxinas, a gente não vai parar de ter essa repetição. Vai ser crônico, né? Então, mulheres com candidias de repetição, o problema está no intestino. Certamente tem fungo crescendo lá no intestino e eles criam Isso. uma capa, né, de algumas proteínas, algumas coisas, e os medicamentos muitas vezes não conseguem entrar nessa capa que eles criam lá no intestino. E a gente tem que trabalhar a modulação intestinal, nem sempre é com remédio. A gente tem que usar os protocolos para quebrar essa capa e depois sim o medicamento vai começar a agir, né? Então, Paula, que tipos de suplementos que a gente costuma usar assim para quebrar biofilme? A gente chama isso de biofilme essa capa, tá? Biofilme fúngico no intestino. O que eu mais uso para biofilme é berberina. É show, assim, né? Uhum. E aí você tem que tratar o terreno, né? E desinflamando, porque aquele fungo que está crescendo a mais, ou de repente com outra infecção, aquela bactéria que está crescendo a mais, ela vai tornar o ambiente mais inflamatório, né? Então você tem que ir desinflamando enquanto isso também. Dá para usar orégano também, extrato de orégano, excelente. Uhum. Aí pensando em inflamação, dá para usar extrato de gengibre, também acho excelente. O próprio hortelã, né, que a gente consegue usar até em óleo agora, excelente. Mas para biofilme, igual a berberina, eu nunca vi, tá? É muito bom. Então, para quem não sabe o que é a berberina hoje é um suplemento que nós usamos, que muita gente conhece ela pela ação muito semelhante ao glifage, né, por melhorar a sensibilidade da insulina. Isso é muito bom também para mulheres 40 a mais, porque a resistência insulínica é uma característica muito comum a 90% das mulheres que não são super atletas. Então, a berberina, além de melhorar toda a parte do metabolismo da glicose, ela ainda tem ação nessa quebra do biofilme, dessa capa do fungo que fica lá no intestino. Perfeito, muito bom isso aí. Paula, e aquelas mulheres que têm desejo por carboidrato intenso, vontade de comer doce, o que pode estar acontecendo lá no intestino? Eu não consigo, Paula, parar de comer doce, como elas dizem. Normalmente a nossa produção maior de serotonina está ali no intestino, né? Então a gente se a gente sabe que tem esse problema de sinalização via nervo vago com o cérebro e eu tenho um probleminha no receptor, talvez eu tenha que melhorar a produção de serotonina para ver se eu capto mais serotonina. Então, pensando nisso, tem alguns alimentos, né, que aumentam, por exemplo, ovos, as sementes, aumenta a nossa produção de serotonina, o cacau, excelente. Mas também tem muito suplemento, né, como o 5-HTP, por exemplo. E aí, se a gente for pensar na parte comportamental, de recompensa, né? Porque às vezes a questão do comer mais é muito de tive um dia estressante, cheguei em casa, eu mereço
tomar uma tacinha de vinho, eu mereço comer uma pizza, eu mereço comer um bombom, né? Então, para essa questão de modular a ação da dopamina, a gente tem também a Ashwagandha, por exemplo, a rhodiola rosa. Para o cortisol, a L-teanina eu acho fantástico, né? Então, saindo um pouco da questão de alimentos, a gente também tem muito nutracêutico, muito fitoterápico que pode auxiliar diretamente nessa modulação aí, né? Intestino, hormônio e mente, né? Emoções. E agora mais cedo, Paulo estava lendo, né, que as mulheres, ao perderem os hormônios femininos, elas diminuem a contagem de lactobacilos dentro do. E eu achei isso fantástico, né? Porque lactobacilos é basicamente do que a microbiota vaginal é composta, né? Então, por isso, voltando ao ponto das infecções de recorrência. Então, nossa, isso aqui tá tudo enredado na mulher 40 a mais, né? O intestino, ele é um grande sinalizador de vários outros problemas que talvez a mulher nunca tenha parado para pensar que possa ter relação. Eu já atendi paciente que não tem gordura no fígado, não tem nada hepático, mas sempre tinha um gama-GT alterado, né? O gama-GT é uma das enzimas hepáticas. E o problema dela era todo o detox hepático que estava comprometido, né? Ela já fazia uma alimentação ótima, mas não tinha os precursores lá para produzir glutationa. E não sempre o gama-GT alterado, sempre, muitos anos de gama-GT, uma enzima do fígado, para quem não sabe o que é. E então, assim, intestino é o centro das emoções delas, da regulação hormonal, muita coisa vai passar por ali. Então, não é frescura uma mulher que hoje está muito constipada, que tem distensão, não é só tomar Luftal ou tomar Isso. probiótico. Ai, tô mal, vou tomar um probiótico. Terrível. Isso às vezes Horrível. bagunça mais ainda o ambiente. Tudo tem um time, né? A gente tem que saber exatamente é, por onde começar, né? São fases de tratamento, né? Então, se aquele paciente ele tá com sintomas já mentais, eu já sei que o negócio já espalhou demais, né? Mas assim, vamos começar pelo intestino. Só que não dá para começar com probiótico. Às vezes não dá para começar com fitoterápico. Às vezes a gente tem que vedar a barreira intestinal que está toda aberta, como você falou, né? Eu brinco, faço uma analogia com do intestino com a Vila do Chaves. Então eu brinco que quando tá todo mundo de bem, cada um na sua casinha, em silêncio, tá tudo bem. É importante ter um pouquinho de cada. É importante ter essa diversidade, né? O problema é quando um chuta a bola, bate na porta do outro, o outro sai nervoso, briga com o filho da outra, e é isso que acontece no nosso intestino. Então, quando vira essa zona toda aí a gente já tem um impacto global, né? Porque, como diz o sábio Murilo Pereira nas palestras dele, intestino não é Las Vegas. O que acontece no intestino não Não fica fica lá. só. Então, dissipa, né, para o corpo todo. É importante lembrar. Perfeito, Paula. Sim, ó, uma aula hoje sobre isso. Bom, Paula, então considerando todas essas questões que a gente falou, né? Nós falamos de hormônios, falamos de infecções, emoções, humor, sono, cortisol. O que tu considerarias assim estratégias chave, tá? Para a mulher que passou dos 40 anos, para apoiar a saúde intestinal, dos hormônios e, consequentemente, né, auxiliar toda essa parte de humor, de neurotransmissão. O que tu acharia que são condutas ótimas aqui para deixar para elas? Condutas gerais é um pouquinho difícil, Que né, é para a gente falar. complexo demais, né, Paulo? Complexo demais, porque a gente trabalha com coisas tão personalizadas, individualizadas. Mas, assim, para começar, com certeza, aumentar o consumo de fibra, sem dúvida alguma. E aí, consequentemente, a hidratação tem que caminhar junto, porque senão o constipado vai ficar reabsorvendo aquelas toxinas, vai gerar um problema maior hepático, inclusive, né? Então, aumentar consumo de fibra, aumentar consumo de água. A gente sempre faz aquela continha de 35 ml, mas passou dos 40 ali que a gente começa também a perder hidratação na pele. Já vamos trabalhar pelo menos com 40 ml. Faz atividade física, já tem o somatório da atividade física. A atividade física tem que fazer parte da rotina, porque a gente sabe, até já deve ter falado em outros conteúdos, que além da saúde física, da gente perder massa magra após 40 anos, etc.,
e ter que pensar lá na frente, tem a questão mental da atividade física que está cada vez mais sendo estudada, né? Então, essa questão, benefício mental da atividade física é incontestável. Tem que fazer parte da rotina. Ah, mas eu estou mais velha, eu preciso fazer mais? Sim, a gente precisa fazer cada vez mais, se olhar mais, se cuidar mais. A gente vai expressar mais o que a gente carrega, não tem como com o passar do tempo, né? E acho que a questão do sono reparador, porque se a gente não tiver um sono reparador, um sono de boa qualidade, acordar cansada, não ser produtiva, a gente vai gerar outros problemas, né? E aí daqui a pouco é aquela pessoa que fala, já passei em 10 médicos, ninguém descobre o que eu tenho, e tô tomando 15 comprimidos por dia, todos alopáticos. Então, se a gente faz essa base bem feita, a gente consegue evitar isso e tratar o paciente, tratar várias coisas com coisas mais naturais, digamos assim. Uhum. Mas o que eu acho mais difícil, tá? O que todo mundo precisa, eu falo para todo mundo, é gerenciar estresse, fazer esse manejo, porque problema todo mundo tem, estresse todo mundo vai ter. O que a gente não pode ter é todo dia, ai, todo dia eu vou trabalhar, eu tenho taquicardia, todo dia eu sei que eu vou ver aquela pessoa no trabalho e eu passo mal antes. Isso vai gerar uma destruição no nosso intestino, né? Então, o mental e o físico aí vai impactar no mental também, vai ficar destruído. E aí a questão de respiração ajuda muito, diafragmática, né? Aquela questão do prestar atenção quando eu tô comendo, mastigar direito, porque se a gente não digere, a gente não absorve também. Tem toda a questão estomacal de hipocloridria que pode impactar. E eu brinco que todo mundo tem que ter uma válvula de escape, né? Então, assim, para alguns, vai, a válvulas lindas, correr, jogar tênis, não sei o quê. Mas para outros, vai, assistir uma série, sei lá, vou pescar, vou fazer crochê, vou caçar palavras. Não precisa ser nada mirabolante, vou ler um livro. Eu acho que todo mundo precisa desligar e entender que o estresse sempre vai existir, mas será que toda vez eu vou ficar pilhada? Meu corpo vai gritar. Então, acho que é isso. A alimentação de qualidade, né, para nutrir o nosso corpo é um pilar, mas aí tem atividade física, sono de qualidade e principalmente manejo de estresse. Perfeito. Paula, sim, ó, foi brilhante as explicações que deste aqui para nós. Nossa, me vi aí nesses casos clínicos, fiquei super feliz. Com certeza depois a gente vai postar esse conteúdo aqui. O pessoal faz os recortes, é muito legal para pegar todas essas falas aqui impactantes, né? Que tu comentou sobre muito conteúdo ótimo, técnico, assim, maravilhoso mesmo. Eu quero te agradecer. Quero saber se tu tens mais alguma colocação para finalizar aqui. E obrigada. Eu acho que de colocação, a gente tem que lembrar que a gente não é o que a gente come. A gente é o que as nossas células conseguem utilizar. Porque o caminho para o nutriente chegar até a célula é muito longo e tem várias interferências, né? Então, vamos pensar que a gente não é isso. A alimentação não é nutrição, né? É diferente, né? Então, sempre ter isso em mente, né? Como que tá tudo até ser absorvido? Será que eu tô absorvendo? Porque o comer não quer dizer que eu tô absorvendo, né? Pensar muito em qualidade, deixar um pouco de lado, não esquecer totalmente, mas deixar um pouco de lado essa questão de calorias, né? Porque Uhum. senão a gente acaba botando para dentro coisas que lá na frente vão trazer N prejuízos, né? Pensar muito em qualidade e nutrir minhas células mesmo, comer com consciência. É isso. Excelente. Mulher 40 a mais, parem de pensar prioritariamente em calorias. Pensem em todas essas alterações que nós falamos de microbioma, de bactérias do intestino, e aí vocês estão lá tomando coquinha zero, achando que tá o máximo porque não tem caloria, sendo que coquinha zero tem adoçante que gera alteração todo o ambiente da microbiota, né, dessas bactérias que a gente está falando, piora o paladar doce. Então, assim, aqui a gente fala de qualidade, de nutrição mesmo, de verdade. Nada de pensar em calorias, de comer qualquer produto, qualquer suplemento. Ah, eu uso o suplemento que meu filho usa. Não, não. Aqui a gente tá falando de outra coisa. Passou dos 40. Aliás, deveria se começar antes isso, né? Esse pensamento. Sempre. Mas passou dos 40 anos, pensar na prioridade do que
se come, eu acho que é o grande caminho chave para um começo de uma boa saúde, né? Então, perfeito, Paulo, isso aí, tá? Gente, foi um prazer. Eu fiquei muito feliz quando a Thaís me convidou. Confesso que sou nova ainda com essa questão de redes sociais e lives, mas vou me soltando um pouquinho. E uma honra imensa estar aqui com vocês, viu? Contem comigo. Paula, então, para quem não conhece a Paula, já começa a seguir ela no perfil, depois a gente vai marcar ela nas postagens. A Paula é uma nutricionista fantástica, tem um conhecimento técnico assim absurdo, e não foi à toa que eu convidei ela. Aqui só tem pessoas convidadas especiais no meu projeto. Então, Paula, obrigada por vir aqui hoje, tirar um tempinho para conversar com todas nós. Tá? Ó, a Deise, a nossa colega lá também da pós, que entrou agora. Deise, depois tu Legal. assiste a nossa live, tá? Que nós já estamos terminando. Então, Paula, obrigada, viu? Uma boa noite para ti. E a gente se vê em Obrigada, breve. gente. Vão ter outros encontros, outros assuntos. Te quero aqui sempre. Já topei. Gratidão Ah, imensa, viu? Beijão a obrigada. todos. Boa noite. Mil beijos, bom Tchau, descanso. tchau.